pegar o link, então, rapidão, Boa. porque aí eu vou colocar de novo. Vamos divulgar, então. Vou divulgar aqui também. Espera aí. Estamos no ar com a Açucena. Pronto, aqui, ó. Cadê meu link? Vou aproveitar aqui para entrar, ó. Quem já tá vendo aí, tá vendo, hein? Aqui os bastidores ao vivo. No Telefonemas, a gente vai conversar agora pelo Twitch, quem quiser assistir. Vamos conversar, né, Vinícius? Vamos. Acho que vai ser bom, né? Não vou prometer nada, mas vai ser bom. Vai ser bom, eu prometo. A Suzana promete, isso é Eu garantido. prometo. Aí, peraí, Telefonemas. Muito aí, bom. Achou. Vambora, Vini, tô pronta. Vamos, então eu vou começar aqui a fazer a introduçãozinha e a gente tá valendo. Alô, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, tentando criar aqui um espaço, né, apesar das redes sociais, de discussão, de apresentação das pessoas, ver como elas falam, como elas conversam, como elas pensam, né, e hoje é muito legal estar aqui com uma pessoa que concorda muito com essa ideia, que a gente precisa pensar nesses espaços, que é a Açucena, cantora, compositora, que escreveu um texto muito bom, né? Justamente sobre esses limites das redes sociais. Mas sim, isso é só um pedaço, lógico, da história dela. Inclusive, vou pedir para que ela se apresente para a gente já começar esse papo, porque ela também está começando agora uma carreira solo. Você deve lembrar dela, da banda, né? Que teve dois nomes, né? As Bahias e as Bahias e a Cozinha Mineira. Isso. Mas a banda acabou ano passado e cumpriu a sua missão, né? Acho que mais legal do que acabou é cumprir a missão, fez a missão, entregou a missão. E agora o Senna tá vindo com a carreira solo, com tudo. O primeiro single é sensacional, Partido Alto, né? Que é Partido Alto, né? Quebrada ali o partido. E pra mim, né, na minha opinião, eu escrevi isso lá na Popload. Primeira música forte do ano, assim, você fala, putz, essa música vai acompanhar a gente o ano inteiro. E tô falando demais. Açucena, por favor, se apresente, dá o seu oi, seja bem-vinda. Vinícius, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, podendo conversar mesmo. Eu amo conversar, sou geminiana louca, então amo trocar uma conversa, amo sentar no boteco, beber uma cerveja, trocar uma ideia. E, pois é, eu sou cantora, sou compositora, fundadora do grupo As Bahias, né? Que é o que você falou, mais do que acabar, a gente cumpriu uma missão. Total. Que foi fazer música, assim, a gente tanto foi uma missão musical de quem ama, de fato, a música brasileira, quanto uma missão comportamental, política, né, por ser quem a gente é. Mas a carreira solo sempre foi um sentido, na real, né, porque uma banda é sempre uma. Eu sempre estou dizendo isso, né? Porque tem sido um mote das pessoas, né? Eis as Bahias. Claro, acabei de sair da banda, a banda acabou de acabar, então. Natural. Mas é só para entender que uma banda é uma intersecção de ideias, de corpos, de pessoas que se encontram e geram uma síntese a partir daquela interseção. Só que fica muita coisa de fora da nossa individualidade, da nossa subjetividade, porque nem todo mundo concorda com tudo. Então, uma das partes mais doloridas da banda é você abrir mão de uma ideia que você gostou pra caralho, entendeu? Então tem, tipo assim, renunciar a algo e aí dói, né? Você tem que deixar um pouco o ego de lado, vai ter que renunciar. Só que numa carreira solo, a delícia é essa, né? E a responsabilidade de você escolher tudo e você assinar por tudo. Então, no final das contas, a responsabilidade vai ser minha, se eu fizer bem feito ou mal feito. Então, mas eu estou amando essa autonomia que a maturidade traz, de poder experimentar essa responsabilidade de ser sozinha. De ser sozinha no sentido de linha de frente, né? Porque, na real, a música não está trabalhando. Você só assina sozinha, né? A galera tá ali Tem uma trabalhando galera, junto, né? inclusive estou aqui, ó, no estúdio Lebois, em São Paulo, no Butantã, com o produtor de Partido Alto, que é o produtor de Ela também, já estou dando spoiler, porque a gente vai lançar uma música nova agora. A ideia, já estou contando, pode? Lógico, eu tô super feliz que a gente tá dando um furo aqui. Pois é, a gente vai lançar Ela
iríamos lançar agora no final de janeiro. Mano, mas eu nunca tinha gravado uma canção comigo produzindo de alguém super foda, assim, porque a ideia foi lançar a partir do alto. Primeiro uma canção autoral, porque eu sou compositora, e a maior parte das canções que eu gravei foram composições que eu fiz, mas eu quero também homenagear a música brasileira, que é uma canção de onde eu nasci, né? A gente nasceu dessa grande arte, trunfo da cultura, que é a nossa canção. E aí a gente tem uma série de compositores incríveis que também eu tenho o compromisso de referenciar como intérprete. Sim. E a ideia foi lançar primeiro uma música minha e depois uma canção, inclusive que não é famosa, de Aldir Blanc, que foi gravada há 50 anos atrás por Elis Regina, lá do B de Elis, e esse ano é um ano emblemático para Elis, né? 40 anos que 40 anos, sim. tem a nossa pimenta maravilhosa, que era Elis Regina. E então eu vou lançar uma canção do Aldir Blanc, de César Costa Filho, e homenageando a Elis, só que é uma coisa totalmente diferente do que a Elis fez, foi fazer coisa nova mesmo. Então homenageei Gal, né, também com o Fatal, o show Rio e Também Posso Chorar, que também não é um cover, é uma outra coisa, foge muito, inclusive, do que é o disco, mas a ideia é rememorar o disco, é fazer que o disco permaneça vivo. O que a Gal fez está lá, o que eu fiz está aqui. Então é outra Sim. coisa, a ideia não foi imitar. E qual música que vai ser? Da Elis, Ela. Ela. Que dá o nome ao disco dela Sim, também, Ela. Só que foi uma canção que não fez sucesso na voz da Elis, é um lado muito B. Eu não lembro, eu preciso procurar, mas se Ainda bem tratando de Aldir Blanc, eu confio. Ainda bem. É bom. E essa cena, assim, tem vários pontos de partida para essa conversa e é até difícil escolher, assim, porque quando você fala da banda e ter cumprido uma missão, eu já acho um super assunto, né? Porque ali em 2015 vocês e uma turma acho que mudaram um pouco do cenário da música brasileira. Assim, a gente pode falar que a questão LGBTQI+, sempre teve na música brasileira, sempre teve artista que representou isso e falava disso, às vezes abertamente, às vezes não, mas ali em 2015, quando vão surgindo vários nomes com uma postura não mais forte, mas tipo, acho que mais informado também, né? Tem isso. E mudou muita coisa. E também acho que o mercado também aceitou de alguma forma, né? Abraçou de uma forma diferente. E agora não é uma questão resolvida, né? Infelizmente, mas mais presente. Você sentiu que isso também foi parte da missão de vocês? Como que você lê essa mudança de cenário mesmo que eu acho que aconteceu? Essa é uma pergunta interessante, porque eu não posso também não reverenciar minhas ancestrais, meus ancestrais, que não puderam ter essa visibilidade, essa oportunidade que a nossa cena teve. Isso. E também a gente aproveitou e pegou isso com afinco, porque também não é que a gente também foi totalmente passivo dentro da luta, não. A gente foi para cima, a gente mostrou as caras, deu a cara a bater. Mas teve uma história, tem uma construção de uma história aí, tem um legado de um movimento LGBT, de um movimento feminista, e também de um movimento negro, porque eu acho que nos governos, principalmente nos governos Lula, houve uma construção de uma organização social dos movimentos sociais, um projeto de organização social dos movimentos sociais em larga escala, por conta de políticas públicas, inclusive, por conta de reivindicação dessas organizações que eram menores, mas que, de alguma forma não, elas já incomodavam tanto a esquerda quanto a direita, só que na esquerda sempre foi um espaço nosso. Um outro ar, é verdade. A gente, não, nós construímos a esquerda junto. Então, assim, o fato de termos um governo que conversava e que era parte, produto também de movimentos negros, movimentos indígenas, movimentos LGBTs, movimentos feministas, deu a oportunidade de a gente se organizar de maneira nacional, além do que da tecnologia, da internet, a possibilidade de conversa, de auto-organização. Eu sei que eu sou muito... quando eu entrei na Universidade de São Paulo em 2011, entrei no curso de História, e no curso de História, quando saía, a gente falava de tudo. Era como se a gente pudesse falar de tudo e externalizar tudo, e
isso era muito pulsante. Claro, esse afã da juventude que acabou de entrar na faculdade, quer Vamos mudar o mundo, porra! pois é. E assim, foi incrível, eu encontrei com uma galera muito massa, artistas que até hoje eu admiro, que eu sou fã. Inclusive, eu encontrei Rafael, Acerbi e Raquel lá na Universidade de História, onde a gente, em 2011, e por, as Bahias foram as primeiras mulheres trans a se manifestarem publicamente nos jornais como mulheres trans ou travestis da nossa cena. Então, claro que o silêncio de muitas outras épocas era tanto por conta do preconceito, da invisibilidade, quanto de uma não necessidade, não era uma não necessidade, mas ficava talvez feio uma mulher trans abrir abertamente e ficar falando que era travesti ou era trans, talvez porque a sociedade brasileira não estava habituada, né, a temas tão Ainda não tá, né? não, eu preciso entender melhor esse retrato do Brasil, mas eu consigo perceber à distância o quanto os governos Lula foram muito importantes para o processo de organização política de maneira nacional. E até os projetos culturais. Então, a gente está falando tanto de movimento organizado, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, movimento por moradia, mas também a gente está falando de um governo que criou o Ministério da Cultura. E não se faz cultura sem a nossa presença. E eu tenho dito sempre, né, que as mulheres trans, as travestis, tem outra coisa de uma desnaturalização de uma linguagem colocada, né, semioticamente colocada, porque a gente criou uma sociedade binária, homens e mulheres com a divisão de gênero muito bem estabelecida. Na música brasileira você tinha uma divisão sexual do trabalho, porque as mulheres não compunham, demorou muito tempo até para que os nomes das Isso. mulheres aparecessem como compositora, como a Dona Ivone Lara, por exemplo. A sua camiseta fala tudo, né? A própria obra da Elsa, né? Quantos homens ela gravou no começo da carreira? Só tinha homem. Só tinha homem. E existia essa divisão sexual do trabalho. Então, quando a gente percebe essa evolução por conta de políticas culturais, por conta de reivindicações dos movimentos sociais mesmo, no próprio movimento feminista, por exemplo, quando a gente vê Gal aparecendo na década de 70, com as pernas à mostra, na televisão, em rede nacional, a Gal é da idade da minha avó, que veste saia abaixo do joelho. Entende? E a gente nem sabe o quanto o Gal influenciou toda uma geração de mulheres muito mais libertas com a relação com o seu corpo, com o cabelo, de uma sociedade que o Brasil tem a mestiçagem como um princípio. A gente louva mestiçagens, e muitas vezes não compreendendo que a nossa mestiçagem é fruto do estupro, é fruto da violência, e também se condicionando a uma estética que não é nossa. Então, quando os baianos vêm com os cabelos desarrumados, existia toda uma linguagem ali de contracultural mesmo, de demonstração de não, o nosso cabelo é esse, é isso que é o bonito, isso que é. Então, a cultura, a arte, esse movimento, o próprio tropicalismo, eu vejo como os secos e molhados, os mutantes, como propulsores, inclusive, da nossa liberdade comportamental. Total. E da construção do que vem a ser a nossa cena hoje. A nossa cena é uma cena muito mais livre, muito mais liberta, porque teve uma galera foda, cara, atrás da gente. Teve uma galera foda. Vai assistir as entrevistas da Elis Regina pra você ver o que são aquelas entrevistas, a maneira com que ela falava. Então, e quem não falava também, porque Gal não falava muito e Milton Nascimento não falava, mas fazia. Então, a gente é fruto desses artistas. Inclusive, no Brasil, rap, né, também trouxe, principalmente dentro de São Paulo, né? São Paulo foi um epicentro, até pelo tamanho da cidade, mas eu conheci o rap em São Paulo, entender o rap, o quanto o rap, ele de fato é foda, assim, e tem influenciado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de compor, a nossa maneira de pensar política, pensar música, e se encontrar dentro da arte, sabe? Com o nosso corpo mesmo. Enfim, falei demais. Não, mas essa é a missão. Esse é o objetivo. Aí, outro ponto de partida que eu tinha pensado foi pensando a primeira vez que eu te vi. Eu acho que, se eu não estou enganado, foi no show do Fiote que você participou. E a sua voz, assim, na hora que você entrou, começou a cantar, tipo assim, as pessoas.
parou o negócio, mudou, tipo assim, todo mundo tava cantando muito bem e tal, legal. Mas a sua voz, ela tem uma presença grande, assim, diferente, acho que é a palavra, assim, porque chama atenção de cara, assim, é muito forte, muito bonita Agradeço eu queria, demais. eu queria te perguntar, quando você descobriu essa voz? Porque para soltar essa voz, assim, é por acaso? Você foi descobrindo aos pouquinhos? Como que descobre que tem tanta voz? Essa é a pergunta. Primeiro, eu agradeço demais para a gente que canta. Às vezes você tem a voz bonita, mas você não canta bem. Então, cantar é um. E tem gente que canta bem e não tem a voz bonita. Cantar Verdade. é um processo longo, é um processo que não tem fim, que a nossa voz está mudando todo dia. Engraçado, né? A minha intimidade com o meu canto, ela se confunde com a minha intimidade com a minha subjetividade e a minha liberdade de quem eu sou. No momento que a Açucena foi se descobrindo a Açucena, eu, eu comecei a cantar, sabe? Eu comecei a cantar, já cantava, né? Eu participei de coral também num curso de inglês lá na minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, e eu ganhei bolsa de estudos para ser solista. Que eu entrei no coral, entrei no curso de inglês também. Cara, aprendi bolhufas de inglês até hoje. Eu estudei 4 anos e meio de inglês, só queria cantar. Então, assim, E não então, saí do Nice to Meet You. pois é, lembro que eu vi, né? Porra! E assim, eu preciso, porque inglês, imagina, a gente foi pro Grammy, né? E eu sabia, Aham. claro, né, que eu estudei, então não é que eu não sei, mas não tenho fluência. E era engraçado, porque Tô na mesma. eu ria das pessoas, assim, na hora de falar, porque eu nervoso não deixava. Mas aí eu fui ser solista desse coral e foi um momento de muita descoberta, assim, descoberta técnica, o que é harmonia, o que é ritmo, fundamentos, Legal. né, porque eu sempre fui muito afinada. Eu cresci aos pés da vitrola. Meu pai gostava muito de Jovem Guarda, mas eu era muito fã da Whitney Houston, que para mim era uma coisa muito diferente do que o Brasil apresentava, né? Eu era Total. cresci na década de 90, sou de 88, então o Guarda-Costas fez muito sucesso, mas quando eu aprendi a ouvir Whitney Houston, eu devia ter o quê? Uns 6 anos. E eu me apaixonei, assim, eu fiquei, nossa, o que é aquilo? Porque, claro, eu escutava muito, tanto o cancioneiro popular da minha cidade, que hoje eu admiro mais que tudo, tem Elomar Figueira Melo como uma figura, Xangai, né, que são lá Sim, da gigantes. região de Vitória da Conquista, e, enfim, e fora os baianos, né, que sempre, a Bahia sempre foi um lugar de impressionante, assim, não, faz um sucesso de uma música agora, no outro dia já tem um forró gravado, traduzido, na esquina, eu ficava impressionada com isso. Mas, voltando, eu amava Whitney Houston, até hoje eu amo, tenho uma paixão, assim. Então, eu ficava esperando na rádio passar o I Will Always Love You, I Have Nothing, para poder ouvir e gravar, né, na fita. Você tinha essa de rádio de você poder gravar. Porque não Você existia, fazia isso? Eu fazia eu muito fazia isso, eu fazia isso. muito isso. Porque às vezes eu não tinha um disco, né? E aí meu pai não Total. me dava, eu ficava puta da vida, ainda mais porque eu era uma criança viada e tinha esse preconceito de que menina não podia ouvir mulher. Sim. Então, e eu sou apaixonada pelas minhas divas. O que seria de mim? A Cicela não existiria sem as minhas divas, sem Gal Costa, sem Bethânia, sem Elise, sem Whitney Houston. Então eu cresci ouvindo Whitney. A descoberta do canto ela é longa. Você ainda, até hoje, eu estou tentando ir para outros caminhos. Imagina, eu descobri Whitney Houston, Aretha Franklin, mas de repente eu chego na universidade e descubro João Gilberto, que é um susto. João É. Gilberto é um susto, assim. Primeiro que Outro baiano. de um tipo de canto, assim, muito brasileiro, é muito minimalista, e de uma beleza, e de uma dificuldade magnífica, assim, enfim. Então, eu gosto muito de trazer aventuras de canto para mim, de não me conformar com a minha maneira de cantar. Agora que eu tô com a carreira solo, eu vou poder brincar muito com isso. Já tô aqui no estúdio agora, inclusive, já Bolando isso. preparando estripulias. Eu quero trabalhar muito meu canto no próximo disco também. Quero me desafiar e desafiar no sentido minimal também, sabe? Porque é isso que você falou. Quando você tem uma. Minha extensão vocal ela é grande, e aí isso fica perigoso, porque a gente pode pecar por excesso.
Então, Viciar sempre vai ter que ser assim, né? Interessante. justamente. E o canto não é só voz grande, o canto é muita coisa. O que eu admiro, inclusive, na música, eu aprendi, inclusive, isso é meu, assim, eu não acredito na maior cantora ou maior cantor no mais foda. Para mim tem o Panteão. E lá no Total. Panteão estão as nossas divindades. Você gosta mais de um do que de outro. Agora eu não vou dizer que um é melhor do que a outra, porque eu me prefiro a minha. Porque a gente tem muita gente boa e todo dia eu tô aprendendo a gostar de gostar, aprendendo a degustar um novo lugar do canto, aprendendo que a minha voz tem certas qualidades que eu posso melhorar, inclusive. E isso é lindo, né? Porque eu tenho um universo para trabalhar a vida toda e compreender esse universo a vida toda que vai ser interessante. Sim, Claro que a gente se vicia, né? Em não tem coisas que. jeito. Ainda mais quando dizem pra gente que tá bom. Aí. Aí, Aí mas você falou uma coisa muito interessante, que o processo de descobrir que canta tem a ver com o seu processo pessoal de descobrir quem é a Sucena, né? Como que isso é uma pergunta que eu não sei se faz muito sentido, mas assim, você sente que esse processo tem um dia ou uma coisa que é um sentimento que mais difuso, assim, e aí quando você percebe, tipo, e é informada, né? Porque eu já fiz essa pergunta para outras pessoas que aconteceu a mesma coisa tem essa resposta em comum. Eu queria que você falasse que sim ou não, né? Mas que é uma coisa mais difusa, né? E que às vezes a informação demora a chegar. Tipo assim, o que tá passando na minha cabeça? Assim, tipo, o que é isso exatamente? E aí, como que foi para você? eu sempre digo que o artista, né, ele tem o poder de catalisar o sensível. Uhum. Então, e eu prefiro que seja assim e que a gente não tenha noção também dos caminhos que a gente está tomando, porque ter plena noção não é bom também. Até porque deixa, até porque você conhece aquela fronteira, acabou ali, não tem mais. Eu prefiro não ter noção, muitas vezes, do que eu estou fazendo, às vezes não ser nem compreendida no meu tempo, quer dizer que tem mais, quer dizer que Sim. tem. Porque ser totalmente compreendido no seu tempo não é bom. Eu quero ser compreendida também no meu tempo, também não quero É, uma compreensão póstuma, que é ser um dolorida. Van Gogh, né? Não é, né? Apesar de estar eterna, a Hannah Arendt fala isso, né? A Hannah Arendt fala uma coisa interessante. Eu vou voltar para o assunto. Eu já disse que eu Lógico. sou Indiana louca, Não, então fica à vontade, fica à vontade. a Hannah Arendt tem um livro chamado Homens em Tempos Sombrios, que ela faz pequenas biografias filosóficas, e ela começa. Tem a do Walter Benjamin, que é um filósofo que eu amo absurdamente, e aí ela começa contando a história dele, que o cara foi um ghost na vida. Ele foi um professor. Hoje ele é aclamado mundialmente, assim, entrou na moda pelo nível e pela modernidade do pensamento dele, pela grandiosidade. É, ele ele foi ghost na vida porque ele não conseguiu nunca ter sucesso naquilo que ele gostava. Então, ele tentou, inclusive, fugir da Alemanha nazista, sendo judeu, para o Brasil, mandou uma carta para a Universidade de São Paulo para ser professor da USP, a carta não foi respondida, foi negada. Ele tentou ser professor na Universidade de Leipzig também, ele não conseguiu. Ele lança um Caralho. livro, no dia que ele lançou o livro, a editora fale, e o livro vai para debaixo do porão. Ele, na segunda vez que ele tenta lançar o livro, a Alemanha começa, quando o nazismo ascende e ele não consegue Invade a lançar. Polônia. Não, na Sei verdade, lá. a ascensão do nazismo, não foi nem invasão, a ascensão do Sim. nazismo. E aí ele não consegue lançar, ele foi um gosto na vida. Então, só e a Hannah Arendt traz uma atenção para a fama que ninguém quer, que é essa fama póstuma. Eu diria de compreensão póstuma, eu não quero, mas falando do artista, né, dessa compreensão da voz, eu acho que essa incompreensão faz parte do jogo, e eu prefiro que faça parte do jogo. Porque eu não quero ter técnica e achar que eu tenho uma compreensão total da minha técnica, quando a minha técnica ela tem um sentido que tem que se conectar muito com a minha emoção, com a tradução de uma sensibilidade que eu não consigo dizer o que é também, porque se eu conseguir dizer o que é, eu Acabou. estou traindo a arte no movimento dessa compreensão maior do que a arte. O Drummond tem uma frase que ele fala assim: o melhor de mim não sou eu quem vai sentir.
ainda bem que não sou eu quem vai sentir, porque não sou eu que vai sentir o meu beijo, não sou eu que vai sentir o melhor do meu olhar, o melhor do meu toque, do meu abraço, é sempre o outro. Não sou eu Verdade. nem que olho para minha cara enquanto eu converso, agora eu estou olhando porque eu estou aqui nesse espelho É doido, verdade. que é a, que é a tela, mas a ideia do outro te sentir melhor do que você faz todo sentido. Aí meu tio falou que o Manuel de Barros ele parafraseou, nem lembro assim, que ele fala que ele tem uma frase que conversa com essa do Drummond, que é ainda bem que eu me livrei de mim, nesse sentido. Ainda bem que a gente se livra da gente. E que o canto possa ser um sentido para o outro, muito mais. Eu não quero ter consciência do agora das minhas canções plenamente. Eu fiz um vídeo agora sobre partido alto, sobre a composição, o processo de composição, mas eu sei que aquilo é uma compreensão lógica da minha intenção. Só que o contorno da interpretação ele não é só meu, e ainda bem que ele não vai ser nunca. Ah, o Caetano quis dizer isso. O Caetano quis dizer muita Muita coisa. coisa. Ele quis dizer muito mais. O Caetano. A arte, alguns textos meus eu pego depois de anos e falo, poxa, que legal que eu escrevi isso. E eu entendi outra coisa daquele pensamento, daquela reflexão, E é por isso que essa compreensão ela é a longo prazo e será sempre a longo prazo. Ela é um devir, ela é um gerúndio. Então, a gente vive vivendo, andando, sentindo, amando, morrendo, doendo. E por isso que eu estou compreendendo ainda o meu canto, a minha composição, e estou aprendendo a cantar ainda, porque não é fácil. E cada vez você se encara umas cantoras aí que você fica, puta que pariu! Eu quero! Quando eu escuto Sarah Vaughan, sabe? Sarah Vaughan para mim Nossa, absurdo. um absurdo. Tem um vídeo dela que eu sou assim, eu me eternizei naquele vídeo e minha meta é um dia não mostrar para ninguém, mas imitá-la completamente. Ela canta Fly Me to the Moon em um concerto na Alemanha. Mano, que é tipo assim, eu fico de uma genialidade e de uma não sei, de uma sofisticação Ela é assim, muito absurda, né? Você já viu aquele vídeo dela com o Simonal? já vi, já Aquilo é. vi. Um Porque absurdo. eles começam se desafiando, né? Tipo, não, eu vou dividir diferente, não sei o quê. Aí ela vem e responde, ele é, putz, é Responde, incrível. maravilhosa, né? Não, e é lindo, o lindo também que Sarah Vaughan assistiu o documentário, tem um documentário antigo a respeito dela, né? Divine, né? A Divina, e os músicos, né? Muito emocionados. Você conhece melhor? Eu não conheço. Se tem melhor que ela, eu não conheço. E além de tudo, ela era da ralé, assim. Ela gostava de pegar ônibus com os músicos. Ela já esqueceu o passaporte e conseguiu atravessar a fronteira, só na conversa, na lábia. Então, além de tudo, né, descobrir a pessoa por trás daquela genialidade, às vezes não é bom. Às vezes, É, no caso dela, foi bom descobrir a pessoa nesse atrás da. caso, nesse caso foi bom. Que Nesse bom, caso, não foi sabia bom. disso não. E outro aspecto da sua vida que acho que, como você está falando, o processo de artista e o seu processo pessoal tem essa incógnita, né? Que você falou, que é saudável, né? Inclusive eu fiquei pensando aqui, pô, será que o quanto a selfie atrapalhou essa reflexão aí, né? Porque tirou um pouco dessa dúvida. E é interessante isso. E aí, Ou enganou a gente, né? Ou tá também, enganando a gente, né? também. Mas eu queria que você falasse de outra coisa que você falou aí de vir para São Paulo para estudar história também. Quando que você decidiu o seu plano era tipo assim, vou, sei lá, dar aula, vou escrever livros, a música apareceu antes ou depois? Como que localiza pra gente essa parte da sua história? Meu plano era fugir. Era Só, fugir para ser. Eu queria fugir para ser Açucena. Não sabia certo. que era Açucena também, mas eu queria. Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade de porte médio, né, a terceira maior da Bahia. Para São Paulo, ela é mediana mesmo. Para a Bahia, ela é grande. Uhum. E Vitória da Conquista é uma cidade muito conservadora, apesar de ter uma musicalidade assim pulsante. A música de lá é impressionante, assim, inclusive quero fazer um merchan da cena que está vindo Por, de lá por favor. e que é assim impressionante. Tipo assim, você vai ficar chocado porque eu fiquei chocado. Falei, puta que pariu, ainda bem que eu vim daqui. Quer dizer, vamos A valorizar. minha turma é boa. Não é do Moraes Moreira, do Gilberto Gil, que é aquele sertão ali onde tem Ituaçu, perto da Chapada Diamantina. É uma região que consome muito baião, consome muito forró e muito cancioneiro popular, que é onde vem o Elomar, né? Que é um baluarte assim da música
mundial. E, apesar de ser conservador, que pena, Elomar, mas ainda bem, você lá. É verdade. A Vitória da Conquista ela tem as suas contradições e eu me deparei com essas contradições e não estava suportando. E eu falei, eu quero fugir. Eu nunca fui uma pessoa depressiva, apesar de saber que eu estava num processo depressivo, de querer só ficar no meu quarto, de uma família de uma família normativa, com pai, mãe, irmã, e com todas as minhas questões, né? De ser uma pessoa trans no mundo que não podia se revelar. Então, eu menti para os meus pais que eu tinha sonhado, que eu tinha que ir para São Paulo, e eu queria cantar, eu queria... E aí, eu fiz eu tinha acabado o colégio, eu tenho para São Paulo, meu babá acredita em mim, é do meu sonho, chorei, esperneei. Aí falei, vamos fazer cursinho. Você derramou. Tá. Vou entrar na universidade. Aí meu pai, mas promete que você vai fazer medicina. Eu lhe prometo. Lógico. Sim, porque assim, principalmente a cidade pequena, medicina, direito e engenharia, né? São os cursos de ascensão Não tem saída. social. A classe média pensa desse jeito. Então, a ascensão social está nesses cursos. Cara, só que eu nunca fui uma boa aluna. E assim, apesar de sempre ter sido uma aluna dedicada no sentido do pensamento. Então, eu também nunca fui mediana nas minhas redações, nos meus textos, assim. E eu compreendo hoje que eu gostava de todas as disciplinas. Eu amo matemática e física, por exemplo. Era o método que não me interessava. Então, tinha uma questão de método ali que me tirava o interesse. Sim. Quando eu descobri outros métodos para estudar matemática, física, eu fiquei apaixonada e não continuei, porque a música é uma deusa que quer uma devoção integral. Então, se você não se dedica para a música, ela não se entrega com você também. Ela não se incorpora. Então, enfim. Mas eu vim para São Paulo com essa coisa de estudar. Não fiz medicina, fui mudando, né? Meu pai puto comigo. Mas aí entrei na faculdade em História, porque eu me apaixonei por História no cursinho. Eu tinha um professor foda da FUFELESH, e tudo que ele falava fazia sentido, porra. E não era que... E eu vim de uma formação de direita, ou de centro-direita, no mínimo. Só que tudo fazia sentido para mim. E é interessante, assim, porque no cursinho não era o professor não dava resposta, sabe? Não era a resposta que era interessante, era a reflexão, era o processo de reflexão, porque eu lembro que eu já levei coisas assim extremamente contraditórias e escrotas para ele, desse pensamento da classe média. E quando eu digo classe média, esse pensamento é o pensamento hegemônico, moralista, que inclusive nega o que eu sou enquanto sujeito no mundo. Então, essa contradição, o meu professor ele tinha uma forma de fazer com que eu refletisse, que era, ao mesmo tempo, um punhal, era um portal para eu encarar as minhas cicatrizes, as minhas mazelas, as minhas feiuras, os meus... Então, a história, me apaixonei, porque era isso que eu ouvia na poesia, era isso que eu ouvia na música. Então, parecia que esse curso era um curso exato para um artista. E aí, e foi, né? Porque história é, de fato, principalmente na USP, que é um curso voltado para o bacharelado, apesar de eu amar a licenciatura e o ensino de história, o bacharelado tem essa perspectiva da pesquisa e da carreira acadêmica, do exercício do historiador como foco. E essa possibilidade que eu tive de frequentar uma universidade pública de qualidade como a Universidade de São Paulo é arrebatador, porque, inclusive, só tem marxista, não. Tem muito pós-moderno, e tem muito direito, mas é uma galera muito liberal também. Então, vamos quebrar com esse preconceito que você vai para o caminho que você quiser. Agora, assim, eu estava aberta a descobrir novos caminhos, inclusive o caminho da minha... onde eu me encontrei enquanto Açucena, porque foi na universidade, a possibilidade de... E eu sempre fui uma pessoa que queria a justiça social como um lugar também. Isso fez muito parte da minha história. Apesar da minha família se reivindicar, talvez, de direita, muito mais nos costumes, quando se fala de direito social e político, não. Eu sempre aprendi que não, ladrão bom não é ladrão morto.
Meu pai nunca concordou com essa história. Eu lembro ele falando, é um absurdo que as pessoas falam isso, mas ele falava assim, isso foi minha formação, a minha mãe mesmo, eu estudei em escola de padres capuchinhos na Bahia, então todo mundo tinha que rezar antes de sentar. Eu não rezava porque eu era de outra religião, que não a católica e a cristã. E eu um dia cheguei da sala de aula brincando, Ave Maria cheia de graxa. E aí, zoando, minha mãe me deu um esporro, assim, você tá maluco? Vai respeitar a religião do outro se você quiser que sua religião seja respeitada, então nunca mais faça isso, vai pedir perdão a Deus. E eu fui assim, nossa, achei que minha mãe ia achar mal da hora, né? Não, a religião é algo para se respeitar. Então, esse aspecto dessa formação estava em mim já. Eu acho que por isso que a educação ela é tão importante. E eu percebo que a gente tem que, de fato, percebo não, é óbvio que a gente tem que lutar por uma educação pública de qualidade para todo mundo, porque não é só o ensino técnico, a vivência universitária é muito importante. A possibilidade de você dar acesso a um aluno, dele discutir, dele refletir, dele sentar numa mesa, ter simpósios maravilhosos, ter acesso a uma biblioteca incrível, a poder sentar e tomar uma cerveja enquanto se fala de política também, porque é uma vivência universitária, é a festa também, a formar uma banda também. Então, eu tive uma banda, entrei numa cena musical porque eu tive acesso a uma universidade pública de qualidade. E é por isso que a gente tem que lutar muito. Então é isso, eu vim para São Paulo para fugir. No final Muito das bom, contas, foi isso. muito bom. Eu vou. Não sei se vai ser uma mudança muito grande de assunto, mas a gente precisa falar do single novo. E Partido Alto é muito especial também no ponto assim, porque é uma música que tem vários momentos. E você tá falando aí dos seus momentos, é legal que tem esse diálogo. E quando você fala até das divas pro João Gilberto, tipo assim, aí nessa música você vai do pop pro samba canção e tem umas menções ali. O que você acha que esse single conta, assim? Começa do nome, né, de fazer uma referência ao Partido Alto, que é uma das expressões do samba. O samba talvez seja mais um dos gêneros musicais com mais subgêneros que exista. Já me falaram que é o samba e o rock, e, e o Partido Alto é um dos subgêneros do samba. E tem como grande representante o Candeia, mas também o Zeca Pagodinho na Sim, atualidade. E só que eu não queria fazer esse samba, mas eu também um samba de partido alto. Eu queria brincar com a palavra pela pretensão do texto ser um texto iconoclasta, que queria é, quebrar algumas coisas. E dentre elas essa quebra sonora, que eu boa. já tinha feito em Apologia às Virgens Mães e queria experimentar no Primeiro Disco das Bahias e queria experimentar agora em Partido Alto, para ter uma outra quebra, né? Porque lá eu queria brincar com profanação na quebra. Aqui também, mas trazer, eu sempre amei o samba e o samba para mim é uma linguagem assim maravilhosa, também é uma fonte inesgotável de música e de possibilidade. Então, a década de 80 está em alta, amo trabalhar com sintetizador, amo brincar com pós no estúdio. E Partido Alto também tem a composição do Chico Buarque, tem a do Walter Franco, né, que é partir no infinitivo do alto, que ele faz uma brincadeira outra ali. Então, eu quis brincar com esse conceito e trazer algo da nossa tradição da música, como o Partido Alto, ou as canções Partido Alto, e partir de novo, mas partir tanto na forma quanto no conteúdo. É uma pretensão de uma personagem, né, que parte do Sim, alto para não para cair, mas para quebrar. E aí essa brincadeira que eu faço com as pirâmides do Egito, com aquilo que se ergue para cima, de uma sociedade falocêntrica, que tem no falo e no patriarcado o seu fundamento estrutural. Mas ao mesmo tempo que isso é monumental, culturalmente monumental, é grandioso, é central, é fundamental, é frágil como um copo. E o feminismo tem vindo muito para mostrar essa fragilidade da, da, da masculinidade e de um tipo, né? Porque eu acho que existe outros tipos de masculinidade. Os homens precisam ser melhores, os homens precisam dar vazão para outras masculinidades que não essa masculinidade colocada, sim. esse lugar que chamam de tóxico, esse lugar que o homem foi muito mal criado, muito mal formado, o homem é muito mimado. Eu sei porque eu vim de uma criação masculina,
Então, assim, eu não foi porque eu não gostei, porque eu não me identificava, então é uma questão diferente, eu nunca me vi. Mas eu lembro muito bem de como eu fui formada, não só pelos meus pais ou tios, mas pelos meus próprios amigos, porque os homens formam em torno de si uma redoma de proteção de sua masculinidade, de seus afetos e de sua hegemonia, que é impressionante. Total, total. Uns amigos vigiam o pau do outro, um amigo vigia o corpo do outro. Então, essa vigilância, ela acontece cotidianamente, todos os dias. Se você pega uma mulher que é padrão de beleza ou não, se você está pegando uma menina gorda, se está pegando uma menina preta, se você está pegando, existe uma vigilância em torno. Só que isso é muito frágil ao mesmo tempo. Claro, tem a força de um monumento, mas eu te quebrei como um copo, eu te pisei feito vidro. Estilhaçado feito um corpo mal amado, aos meus pés eu te fiz pó. Essa é uma brincadeira de uma. E eu acho que a feminilidade tem essa potência, e não é ser uma coisa contra a outra. Até porque tá aí a cultura chinesa, o yin yang, para ensinar que essas coisas conversam, né? Existe Sim. masculinidade em mim até hoje, como existe, sei lá, na Gisele Bündchen, ou no DJ Zé Pedro, ou na Pablo Vittar, ou em Sim. você. São coisas, porque é humano. E eu estou entendendo que a androgenia faz parte, porque somos humanos, porque não é ou homem ou mulher só, não. Existe, antes de tudo, é humano. É só uma coisa que eu tava pensando até hoje, assim, vendo, por exemplo, quando a Linda Quebrada chega no BBB, causa um choque, né? E é um assunto que a gente tem, às vezes, dificuldade de conversar. Aí eu fiquei pensando isso. É muito louco porque essas nomenclaturas todas vieram depois da gente, né? Elas não vieram antes da gente. E a gente esquece disso, a gente acha que o mundo sempre foi isso, sempre foi o que você falou, né? Homem, mulher, família. E aí se você olhar um pouco mais para trás, você vai ver que não. Podia, são outras coisas, né? Não, e assim, e mudou muito ao longo dos tempos, né? Ao longo dos processos históricos, o conceito de beleza, o conceito de família, o conceito continua mudando. E eu acho que isso que você está falando é muito bom, porque e não que sejam, às vezes tem coisas que a cultura constrói que é um problema, tem coisas que não. Se for um Sim, problema, vamos rever, resolver, é. vamos resolver, porque não tem problema gostar de ser homem. Agora, que tipo de homem você é na sociedade? Não tem problema você gostar de ser uma mulher super feminina, mas mas até onde isso tem gerado, não sei se fricções ou colisões com a liberdade coletiva do outro, mas eu acredito muito na liberdade. Acredito muito que, assim, inclusive o feminismo não veio para tirar salto, não veio para falar que você tem que ter pelo no sovaco, não ter, ou tirar. Não, o feminismo é muito maior que isso. O feminismo é sobre poder ser e poder ser livre. O problema não é a Gisele Bündchen, o problema é a beleza dela ser um padrão, entendeu? De beleza que vai ditar uma regra do que é o belo. Então, assim, porque o belo é subjetivo Colocar mesmo uma régua no mundo, né? no mundo. E é tão interessante aquela beleza que você descobre o belo, sabe? De repente você. O belo não foi assim tão evidente, e aí você vai descobrindo o sabor do belo a cada conversa, a cada olhar, a cada. E o belo tem a ver com muitas coisas. O belo não é só de um jeito. A arte lida com isso, com o belo. Quantas canções eu não gostava ontem e eu vou aprender a amar amanhã. E, Totalmente. e tem isso, né? Totalmente. Outra coisa que eu queria te perguntar é uma coisa assim que eu notei nos seus textos, e agora conversando com você, né? Você gosta de citar muitas músicas, muitos poetas, muitos livros, assim, você tem uma leitura de mundo muito legal, assim, como que você sempre foi mais estudiosa ou mais livre, assim, tipo, vou acumulando aqui as coisas, ou mais metódica, isso que eu quis dizer. Como que você vai acumulando esse tanto de Porra leitores de louca, coisa? porra Porra louca. louca? Mas eu sempre amei a cultura. E eu às vezes brinco que eu sou preguiçosa, né? E por isso eu leio prefácios muito bem. Com preguiça de acabar o livro, eu pego o prefácio ali, Eu cara, sou mestre em pós-fácil de livro que eu não li, assim, que pô. pariu. Então, e também funciona, porque a ideia do prefácio e do pós é trazer a essência. Claro que você perde muita coisa se você não lê o livro. Eu amo ler, terminar leituras inteiras, mas assim, eu sou uma preguiçosa para ler, mas eu sou apaixonada ao mesmo tempo. E como é que eu resolvo essa porra? Como é que eu resolvo? Mas ao mesmo tempo,
tenho preguiça de discos, mas quando eu pego um disco, eu fico ali, escuto anos o mesmo disco, e vou descobrindo outros e vou escutando anos esse disco, foi o que aconteceu com Gal, assim, na minha vida. Descobrir Gal foi uma... Por que Gal, né? As pessoas me perguntam, porque Gal me fez ser a artista que eu sou hoje, Gal me fez ser a pessoa que eu sou hoje, no sentido de transcender muitas coisas, inclusive na música. E ela me Só, pariu. só por curiosidade, você já teve chance de falar isso pra ela? Você conheceu ela? Olha, conheci, mas nunca tive chance de falar que Gal é minha amiga. Gal, primeiro Entendi. que eu sou uma idiota quando encontro Gal, né? Tipo assim, por exemplo, eu amo Caetano Veloso. Uhum. Sou apaixonada pelo Caetano, pela obra. Caetano é um dos maiores gênios do mundo, né? Só que o Caetano é muito aberto. Aí a primeira vez que conheci a Caetano foi na casa da Mariana Aidar, na festa da Maria Gadu. Então tinha ido uma galera, e a galera falou: ai, Caetano vai chegar aí, Caetano vai chegar aí, antes da pandemia. Caetano Sim. vai chegar aí, Caetano vai chegar. E eu, puta, velho, será que Caetano vem? E tava Júnior, de Sandy Júnior, tava Chay Suede, tava Lued Luna, Xênia França, tava todo mundo, né, nessa Então, festa. E aí, Caetano chegou. E eu já tava mamada, bêbada, tava alta. Aí eu falo, era a Caetano. hora. Você falou, é Aí a hora. e chegou Paulo Lavigne do lado, né? E eu cheguei assim, Paulo Lavigne, e todo mundo falava da Paulo Lavigne, é uma general. Primeiro que ela foi com amor comigo. Paulo Lavigne foi um amor. E eu falei, Paulo, eu tô incomodando. Ela, se estivesse incomodando, você não tava nem aqui. Aí eu cheguei nele, Caetano, pode dar um abraço? Posso? Eu restei quereres, olha que louco, eu restei quereres no ouvido dele, né? Onde queres revolve, sou coqueiro, bêbada, louca, onde queres dinheiro, sou paixão. E a gente levou a conversa pela noite inteira. E ele brincando, puxando assunto, falando aquelas coisas incríveis que ele fala sobre música, Que sobre arte. demais. Aí, antes do Rock in Rio, eu fui. A Paula convidou a gente para ir para casa deles no Rio. A gente ia fazer com a Elza no palco Sunset, que eu já estava assim, ensaiando com a Elza. O Caetano vai lá depois do ensaio, chama a gente para ir para casa dele. Aí você chega na casa do Caetano, ele é um sol, né? Um leonino que é um sol mesmo. Então tava lá Martinália, Emicida, Criolo, Aline Moraes. E Galera. eu cheguei assim, cara, encolhida, não tinha coragem de falar com ninguém, assim. Caetano estava lá com todo esse povo reunido. Quem era eu, sabe, para chegar? E aí, de repente, eu falei assim, Raquel, vou pegar um vinho, cara. Tinha garçom, né? Você vindo, viu? Peguei um vinho, comecei a tomar. De repente, a Marisa Monte. Eu falei, puta que pariu! A Marisa Monte, tô aqui! Aí, aquela coisa, né, de quem ama música, na casa do Caetano, você tá vivendo um sonho. Aí eu fui abordar o Caetano, né? Já quando tinha bebido um gorozinho, a coragem. Novamente. Aí eu falei, Caetano, você lembra de mim? Ele falou, Sucena, claro que eu lembro de você, vem cá. Cara, ele ficou 4 horas comigo, com a Raquel e com o Rafa. Eu deitei no colo dele, ele ouviu minha música, ele sentou no violão, conversou de política. Ele não ficou com mais ninguém, tava a Marisa, tava todo mundo, ele ficou com a gente, assim. E foi lindo, porque ele é muito generoso. E esse é dele, assim. E não é que é melhor do que ninguém, ou é algo, aspecto que é da pessoa, essa Sim. generosidade que ele dá para o mundo, assim. Eu já tive com muita gente foda e não tive essa troca. E é natural, são pessoas, como artista é pessoa como qualquer outra. Tem algumas pessoas que são abertas, outras pessoas não, natural. Então nunca tive a oportunidade de falar para Gal. Tá vendo como eu falo pra caralho? Você fez uma pergunta, eu fui para casa do Não, Caetano. mas foi ótimo, porque é o que você apresentou, assim, porque eu acho que até essa coisa, por exemplo, da casa dele, pra gente que vive como público, né? É uma coisa meio tipo, o que será que acontece? Porque a gente tem flashes do Instagram, né? Aí fica, será que as pessoas chegam lá e como que são recebidas? Fica uma curiosidade, você contar isso pra gente, que ele é um cara aberto, que ele A Paula escuta as também é uma pessoa pessoas. muito aberta. Então, assim, só tem isso também, porque a Paula é muito aberta também. Então, é muito legal. Imagina, eles recebem as pessoas na Bahia, na casa na Bahia. Então, é algo já daquela família, entendeu? A minha família era assim também. Meu pai e minha mãe sempre gostaram de receber. Tinha Sim. amigos que você nem podia tocar direito na campainha da casa. Já Uma... chega entrando, mexe na geladeira, pega um Pois é. negócio. Pois é. Então, tem isso, e eu acho muito bonito que o Caetano tenha gere esse movimento, né? Estava assistindo, inclusive, agora o documentário da Nara,
a série documental, a Como que casa chama dela mesmo? era um escândalo, era a mesma coisa. Sim, né? Eu gostei muito daquela cena lá do. Que alguém descreveu, né? Que quando chegava as pessoas, oh, posso subir aí e tal? E o João É, Gilberto, João Gilberto, quem tá aí? ô, Menescal, o João, a gente nem conseguia entender o que ele falava. Aí Estou baixinho. ah, quem tá aí? Ah, não, então não vou não. Não vou entrar não, não vou Eu entrar queria muito não. saber quem será que incomodava o João, hein? Mas não, tô lembrando. Figura, né? Figura. Não, é o. Eu acho assim muito especial, assim, sei lá, tudo que ele fez do jeito que ele fez, é meio maluco, sim, mas é muito forte também. Muito, muito bom. E essa cena, uma coisa que você falou que aí fica de curiosidade, assim, você já revelou um spoiler? Vou tentar arrancar mais alguma coisa, assim, jornalisticamente. Mas assim, acho que a curiosidade que fica para todo mundo, pro fã especialmente, vem mais coisa por aí? Você já tem um disco Vem, pensado? Como que você vem. tá imaginando isso aí? Tem datas? Tem coisa pronta? Assim, A como pandemia tá está esse mexendo setor? um pouco. A Verdade, pandemia, tem só uma pandemia no meio, é verdade. tem essa Omicron, esse aumento da Omicron, que a gente achou que tinha voltado plenamente, que as coisas iam melhorar. Mas eu acho que está uma melhora. Eu acredito que, inclusive, li em alguns artigos que quando você tem uma cepa muito contagiosa e pouco mortal, e pouco letal, ela é uma tendência ao fim, porque o vírus já está enfraquecendo ali, né? Sim. Então, além da vacina. Então, acredito que as coisas melhorem muito para o segundo semestre. Tem um disco pronto. Eu componho muito, Vinícius. Então, é Vinícius mesmo, né? Estou conversando com você É, há um tempão. É Vinícius. não Vinícius, errou, não errou. eu componho muito, assim. Então, tenho muita coisa guardada. Então, o que eu quis trazer foi uma coerência dentro dessa composição, porque um disco é uma busca de uma coerência quando se quer, né? Tanto Total. narrativa quanto sonora. E eu pretendo muito fazer do meu jeito agora. É a minha oportunidade de fazer do meu jeito. Esses dois singles, eles têm ligação, mas não tem tanta ligação o quanto eu quero a coerência do meu disco. É algo que vai ser difícil. Estou com uma diretora artística muito chique, então não vou dizer quem é, Ó, mas eu convidei uma direção artística para esse artística e musical, assim, além de ter a produção, né, a parte da produção, mas eu quero muito aprender a fazer um disco. E para aprender a fazer um disco, eu tenho que chamar quem eu admiro, sabendo que também as pessoas com quem eu vou trabalhar são apenas vetores que vão me indicar certos caminhos, mas na real, aquela verdade tem que ser minha. Eu sim. quero, eu quero ter um encontro pleno com aquele disco. Como eu trouxe em Partido Alto, que eu acho que ali sou eu, sabe? Esse single tem muito de mim ali. E eu não quero mais fazer, por exemplo, uma pergunta que ela me fez: o que você quer no disco? Você quer número? Você quer? Eu falei: eu só quero gravar um bom disco. Eu quero olhar para trás e falar e ter orgulho do que eu fiz. E eu vou tentar fazer isso. Eu quero muito conseguir ter um bom disco, um disco que eu vou me orgulhar daqui a 10 anos, 5 anos, ou se eu morrer, for um disco que tenha o que dizer, que seja uma fonte de inspiração, porque a arte, a beleza dela, inclusive, é a conversa intergeracional que ela apresenta. É a Sim. possibilidade de eu pegar Mário de Andrade aqui e conversar com ele. Quando a Semana de Arte vai fazer 100 anos agora, em março, mas está vivo aqui. Essa conversa intergeracional, essa conversa pelos tempos, pela história, redimensionando tempo e espaço. Então, eu quero ter essa oportunidade de fazer isso. Não é fácil. E, primeiro, você sabe melhor do que eu isso. A música brasileira, ela tem exercer essa responsabilidade da música brasileira é uma coisa foda, cara, que a nossa música é foda, eu sou muito fã da música brasileira. Então, é de uma responsabilidade, assim, inimaginável você ser uma representante dessa música, sabe? Sim. Então, eu quero ser responsável por isso, mas entendendo o peso disso.
de que não é brincadeira. Eu sou uma compositora, minha linguagem, ela é uma linguagem muito mais simples na melodia, talvez, e na harmonia. Então é algo que eu estou estudando muito mais, essa compreensão harmônica e melódica, porque eu sempre gostei de melodias muito tocantes e refinadas, assim. Eu sempre... Então, claro que ao longo da minha vida eu vou aprendendo, vou melhorando, um dia eu vou fazer uma coisa torta, que nem Milton Nascimento ama, ou Toninho Horta, ou Hermeto Pascoal, mas eu amo canção simples também, eu amo cantar Dorival Caymmi, e entender o quanto o simples ele é complexo, né? A Bossa Nova mostrou, o João Gilberto mostrou muito isso pra gente, né? O João Gilberto pega o Caymmi, faz estripulias que o Caymmi já fazia, mas de outro jeito. Então, esse lugar do meu disco eu estou buscando, eu estou muito empenhada, estou em estúdio agora, já trabalhando no disco. Os grupos de WhatsApp já são abertos, estou trocando, e estou feliz, assim, estou feliz. Demais. E tem uma coisa, né? Eu vou lançar um disco no ano de eleição, no ano de uma possível ruptura, no ano de uma possível quebra, partido Uma alto. necessária ruptura, né? Mais ainda, né? Justamente. Não, necessária, mas ainda está no nível da possível, né? Da possibilidade, tá? Exato. O que me deixa agoniadíssima. Por isso Tamo que a junto. gente tem que parar de gritar só fora Bolsonaro e tem que começar a gritar Lula 2022, porque a gente tem que ir para um caminho e não é que não tenhamos crítica ou não é que não tenhamos um projeto político outro ou não sei o projeto político que as pessoas têm. A gente precisa de um grande acordo nacional. Não vai ser simples para quem entrar, não vai ser simples para o Lula, que é um grande articulador político, inclusive, mas eu acredito muito no Brasil, então é nesse contexto que a gente vai lançar música, que a gente vai lançar a cultura, né? Importante. E gostei do que você falou, eu acho que é uma mudança de forma de falar que é importante, porque em 18 eu senti muito isso, assim, teve uma oposição que foi derrotado, foi legal, mas eu fico lembrando com muita tristeza, assim, que a gente, tô aqui colocando como meio que eu fiz, né, não sei, teve gente que fez diferente, lógico, mas a gente foi muito pela negação, né, e acho que a negação não funciona, que seja um sim, mesmo que, como você falou, crítico, né, mas que seja um sim, né, é E importante. tem isso, a gente fala muito, Vinícius, de desconstrução. Desconstruir, mas o que a gente vai construir em cima? Porque a gente vai ficar nessa punhetação nihilista só que existe um mundo concreto, material de coisas reais. O que a gente vai fazer com isso? Então não adianta gritar só fora. O que vai vir? O que vai... É melhor mesmo? Prova pra gente aí, né? Não, e tem essa coisa, né? Porque o que fizeram com o Lula foi muito perverso, né? Que não queriam deixar o Lula falar. O problema no Lula tá deixar o Lula falar. E, na verdade, e agora é a hora. Então, dessa construção mesmo, por isso que tem que ser Lula 2022. Eu estou acreditando muito nisso. Precisamos começar a falar. Não é só fora Bolsonaro, é Lula 2022. E ainda que você tenha críticas, falando novamente, porque a gente pode ter crítica mais à esquerda, mais à centro-direita, pode ser mais cirista, pode ser... Mas, enfim, a gente precisa, cara, de uma resposta. Total. Sena, eu vou te pedir licença rapidinho para indicar para os nossos amigos que acompanharam aqui tanto a versão ao vivo quanto a versão gravada que está disponível no YouTube ou no Spotify ou nas plataformas de áudio em geral. Fazer um convite para vocês ajudarem o Telefonemas a se manter no ar, tá? A gente é um programa independente que depende de vocês, queridos ouvintes. Então, tipo, quem puder colar no Apoia-se, agora a gente está com uma meta lá que chama salário mínimo. É uma meta muito básica, assim, garantir um salário mínimo para o Telefonemas se manter no ar, porque a manutenção do Telefonemas ela é muito barata. Ela pagar uma StreamYard, pagar a internet, pagar os equipamentos que às vezes podem quebrar, né? E seria muito, sei lá, chato ficar na mão por conta de uma falta de coisas mínimas. Que vocês, quem trabalha na internet, quem tem alguma noção ou quem tá só acompanhando sabe quanto é difícil tirar um dinheiro na internet. Então, se você puder dar o seu micro apoio de 5, de 10 reais, já vai estar sendo um apoio, na verdade, gigante, porque vai permitir que a gente se mantenha no ar. Se você não quiser colar no apoia, porque o apoia tem aquela coisa tipo de ser um pagamento mensal, às vezes, pô, é demais, mas quero dar uma contribuição. Tem o Pix aqui, ó, pelo QR Code, também no link, para quem não tá vendo a versão em áudio, quer dizer, em vídeo, né? Então são formas de ajudar a gente, pô,
o e-mail está sempre aí aberto para sugestões, ideias, parcerias e tudo mais. Eu quero agradecer especialmente hoje ao Matheus Botelho e ao Gabriel Nunes, que são apoiadores assim, de longa data, e agora que a gente está com esse sistema de agradecer 2 por vez, então hoje é o dia do Gabriel e do Matheus. Muito, muito obrigado. Matheus que financiou esse microfone, por exemplo, assim, que Uou! sem esse microfone, a gente estaria em outro patamar. E então é isso, de merchan. Açucena, queria te agradecer muito, muito mesmo por ter colado aqui. É o famoso episódio que poderia rolar por horas, mas vou respeitar o nosso combinado de 1 hora, até porque eu tenho outros compromissos. Imagino que você está super ocupado também pensando nesse disco. Eu quero que você trabalhe bem para que ele saia bonito. E muito obrigado. Eu quem agradeço, muito feliz de estar aqui, viu? Já fiquei fã. Muito bom Opa, conversar contigo, muito bom mesmo. pô, eu queria. Uma conversa interessante, boa de verdade. Tomara que a gente tenha a oportunidade de você falar muitas vezes ainda. E venha no meu show, Vinícius. Venha quando puder, fala com a Isa. Você está super convidado para quando a gente puder. Tô pronto. Torcendo aí para essa onda passar logo de novo, para que a gente possa ter mais abertura e tá fazendo muita música esse ano. Tô pronto. Faz E aí? 2 anos e tanto que eu não vejo show. Então, por E favor. está super convidado, viu? Será muito bem-vindo, Vinícius. Valeu. Obrigada Cena, demais. brigadão. Turma, Telefonemas volta a qualquer momento. Acompanha a gente nas redes sociais, vocês sabem os caminhos, nas plataformas também. É isso, até o próximo Telefonemas. Valeu.